Que este vídeo seja a chama que aquece seu coração, iluminando seu caminho com a luz do amor e da aceitação. Que tipo de caráter eu preciso construir? Eu tenho que fazer uma pequena confissão, posso? Então, quando você diz caráter, você está falando sobre quais são as qualidades que deveriam me guiar. Se você é um ser humano alegre e sensível, você fará o que é melhor. Basta cuidar desta única coisa. Namaskaram, Sadhguru. Antes de tudo, muito obrigado por essa oportunidade. Tem sido uma experiência incrível os últimos 2 dias. Minha pergunta é sobre caráter. O caráter de quem? Meu próprio caráter. Meu próprio caráter. Ah, então você é um personagem, não é? Ser um personagem é um pouco melhor do que ser uma criatura. Com certeza. Então, eu venho de uma família humilde. Meu pai foi caminhoneiro, nascido e criado nas favelas. Ei, caminhoneiros não são humildes, hã? O que ele está dizendo? Que tipo de caráter eu preciso construir em termos do meu próprio aprimoramento, holisticamente, de modo que eu possa servir as pessoas que também me servem e que também me faça feliz? Por favor. Eu tenho que fazer uma pequena confissão, posso? Quando eu estava no ensino médio, talvez tivesse 12, 13, por 1 ano e meio, 2 anos, eu pensava seriamente em me tornar um motorista de caminhão. Não porque me faria humilde, porque era a coisa mais poderosa a se fazer. Porque eu era louco por motores e aquele é o maior motor circulando por aí. Então, está tudo bem. Bem, veja, na superfície, se olharmos para nós mesmos, este aqui gosta de uma coisa, aquele gosta de outra coisa. Não existe 2 pessoas que gostem exatamente das mesmas coisas. Como você chegou a isso? Por que é que este gosta disso e aquele gosta daquilo? Exposição, cultivo, não é? Quem o está cultivando? Quem o está moldando assim? A maior parte da moldagem é inconsciente. Os pais tentaram desesperadamente, mas você sabe, a influência deles sobre vocês está diminuindo. Está diminuindo. Houve um tempo em que a avó era a maior influência, agora quem diabos vai dar ouvidos à avó? Eles consultarão a senhorita do Google. Então, uma grande diminuição da influência dos pais ocorreu nos últimos 20 ou 25 anos. Então, quando isso ocorre, ou seja, as pessoas que mais se preocupavam com alguém, certos ou errados, mas elas se preocupavam. Estar fora da influência delas e ser influenciado por outra pessoa que você não conhece, seja na rua, ou online, ou na escola, ou em outro lugar onde as crianças vão, ou as pessoas estão crescendo, há um grande fluxo na sociedade. Se nós não tratarmos desse fluxo cuidadosamente e responsavelmente, isso poderá se tornar um desastre, sabe? Porque pessoas que não se importam de verdade com você estão tentando moldá-lo. Pessoas que se importam com você, elas definitivamente se importam com você, mas elas têm uma perspectiva sobre a vida? Não necessariamente. A questão é, o que vem até você é, em grande parte, uma consequência dos tempos em que vivemos. O que fazemos disso é 100% nosso. Então, o que fazemos disso é o que você está querendo dizer com a palavra caráter?
Não é uma palavra muito positiva, você é um personagem, essa não é uma palavra positiva, ok? Então, quando você diz caráter, você está falando sobre quais são as qualidades que deveriam me guiar. Se houvesse uma escolha entre sentar aqui transbordando êxtase a cada momento da sua vida, ou tendo, como as pessoas dizem, altos e baixos, é bom, sabe? Porque isso é tudo o que elas têm. Ou outras pessoas até mesmo dizem, só quando você está realmente depressivo e realmente oprimido, é que a sua inteligência explode e quantas coisas tremendas as pessoas já fizeram, veja. As pessoas fizeram grandes coisas quando estavam presas e foram espancadas e torturadas. Existem pessoas que argumentam assim também. Não importa quem diga o quê. Qual é a sua escolha natural? O mais alto nível de agradabilidade ou desagradabilidade? Agradabilidade, sim ou não? Existem 4 aspectos seus. Você tem um corpo, você tem uma mente, você tem emoções, você tem suas energias. Todas essas 4 devem ser agradáveis. Se o seu corpo se torna agradável, chamamos isso de saúde. Se o seu corpo se torna muito agradável, chamamos isso de prazer. Se a sua mente se torna agradável, chamamos isso de paz. Se ela se torna muito agradável, chamamos isso de alegria. Se as emoções se tornam prazerosas, chamamos isso de amor. Se elas se tornam muito prazerosas, chamamos de compaixão. Se as energias se tornam muito agradáveis, chamamos isso de bem-aventurança. Se elas se tornam muito prazerosas, chamamos isso de êxtase. Se os arredores se tornam agradáveis, como deveríamos chamar isso? Sucesso ou Isha Yoga Center? Não. Eu estou lhe contando isso porque, para criar um ambiente agradável, é necessário muito trabalho. Uma quantidade enorme de gerenciamento, constantemente, fazendo algo a respeito. Então, criar agradabilidade ao seu redor está sujeito a várias pessoas, várias coisas. Agora mesmo nós estamos sentados aqui, se um de vocês começar a surtar, pode criar uma atmosfera desagradável, certo? Mas a agradabilidade do corpo, da mente, das emoções e da energia é 100% com você, não é? Você não tenta construir um personagem, entende? Porque você se tornará um personagem. Se você tiver um caráter muito forte, você se tornará uma caricatura. Veja, quero que olhe para isso. Alguém, quando você era criança, alguém perto de você tinha um caráter muito forte. Você olha para ele e pensa que ele é uma caricatura, não é? Ou uma criatura? Estão em uma ordem diferente de desenvolvimento? Sim ou não? Uma pessoa mostra um caráter tão forte, ninguém consegue suportar aquela insensatez. Portanto, não se torne um personagem. Se você é um ser humano, alegre e sensível, você fará o que for melhor. O que você fará? Bem, nós não somos do mesmo jeito. A nossa competência e as nossas capacidades são diferentes. Agiremos de acordo com isso. Talvez você não possa fazer o que o outro pode fazer, não importa. Você fará o seu melhor, porque, quando você está alegre por sua própria natureza, você não é um impedimento na sua própria vida. Você não é o problema na sua vida, você nunca é o problema. Desta única coisa você deve ter certeza, na sua vida você não é o problema. Existem outros problemas, milhares. Se você tiver 1000 problemas por dia, isso significa que você está fazendo muitas coisas, isso é bom, mas eu não sou o problema. A partir do momento em que você se torna estressado, a partir do momento em que você se torna tenso, em que você se torna infeliz, em que você se torna bravo, você se torna o problema, não é? Basta cuidar desta única coisa, você não precisa de um caráter. Você pode simplesmente ser como a vida. Você é vida, não é? Então não se torne um personagem, apenas vida. Vida significa, a vida é a diretora de todos os personagens. Porque existe vida, o corpo evoluiu assim. Você não nasceu assim, não é? Por haver vida pulsando aqui. Você é Punjabi? Estou só tentando adivinhar a comida. Veja, um dokla, de acordo com indianos do sul, é um idli de mau gosto.
Mas você não se parece com um Dokla. Você come um Dokla e ele se torna você. Então por que isso? Porque a vida está pulsando, não é? Independente do que você coloque nela, ela se torna assim. Há algumas diretrizes da genética e da evolução e de outras coisas, mas o resto está sendo feito pela inteligência que você chama de vida. Portanto, manter isso em pleno vigor é a coisa mais importante que você precisa fazer. Não construa personagens. Se a vida está totalmente ativa, veja, se seu corpo está totalmente ativo, ele se comportará de uma maneira. Se somente o seu intelecto estiver totalmente ativo, você se comportará de outra maneira. Somente as suas emoções estão ativas, você se comportará de outra maneira. Mas se a vida está totalmente ativa, ela não fará nada negativo à vida, não é? Você precisa de uma garantia melhor do que a vida? Eu pergunto. A vida é a única garantia que você tem, não é? Então, essa é a coisa mais importante. Esse é um erro muito sério que grande porcentagem da humanidade tem feito, que é pensar que temos que criar alguma coisa. Não, já está aí, Veja, uma mangueira não está tentando produzir cocos. A sua única aspiração é se tornar uma mangueira plena. E com isso, externamente, há muitos impedimentos, talvez não haja água, talvez haja uma vaca faminta, talvez alguma outra coisa, e outra coisa, todas essas coisas. Mas a sua única aspiração é se tornar uma mangueira plena. Isso é tudo. A sua aspiração é se tornar uma vida plena, totalmente ativa. Todas essas vidas encontrarão expressão da mesma maneira? Nunca. Cada uma encontrará o seu próprio caminho. Mas desde que não sejam uma vida constipada, elas são uma vida totalmente ativa, está bem? Porque se você cria o seu caráter de uma certa maneira, você também vai pensar como o caráter dela deveria ser. Sim ou não? Inevitável, não é? Veja, eu crio a mim mesmo e digo, este é o meu caráter. Agora, qual é o caráter dela? Ela tem que se encaixar no meu modelo de caráter, do contrário, ela não será aprovada. Não faça isso consigo ou com ninguém. Quando a desencarnação acontece, naturalmente todos os seres se movem em direção a esse rio. O rio é uma correnteza de energia. Suponhamos que você faça o Kalabhairava Chanti. Todas as pessoas relacionadas se beneficiarão disso. Quando alguém se dissolve no rio, ele se torna essa energia. Se você atravessar, irá para outro reino, onde seres estão esperando. Veja, em minha experiência pessoal, quando você deixa o corpo, dependendo do nível de evolução em que se encontra, de quão fina ou grossa é sua carapaça, de acordo com isso as coisas acontecem. Se algo for, digamos, sua carapaça ou sua bolha for muito grossa, ela não pode ser quebrada. Ela irá para o rio, bate e volta. O que é o rio? O rio é uma correnteza de energia. Um tipo de energia que não é nem vida, nem morte. Mas um tipo de energia completamente diferente que, por falta de palavras, podemos dizer que é um tipo de energia que o salva, que o dissolve, por isso é chamado de Vaitarani. Na tradição indiana, Vaitarani significa que é um salvador, alguém que é bom em salvá-lo. Então, o que está sendo salvo? Não se trata de um rio físico, isso é uma expressão metafórica, mas há uma correnteza de energia. Quando o desencarne acontece, naturalmente, todos os seres se movem em direção a esse rio. Alguns vão bater e voltar, outros vão mergulhar, outros vão facilmente atravessá-lo. E outros simplesmente se dissolvem ali mesmo. Bem, se você bater e voltar, haverá um renascimento.
Quando alguém dissolves in the river, se dissolve no rio, ele se torna essa energia. Se você atravessar, irá para outro reino, onde seres estão esperando. Dependendo da natureza de quem são, quais são suas qualidades, qual é a sua qualidade dominante, isso vai se manifestar. Se eles forem muito alegres, ficarão extasiados. Se forem infelizes, ficarão muito infelizes. Dessa forma, isso é normalmente chamado de inferno e céu. Mas essencialmente o que acontece é que a sua qualidade, porque você não terá mais uma mente discriminatória, isso fica exagerado. Portanto, se alguém atravessou o rio, ou se alguém bateu e voltou, estas duas pessoas você pode ajudar. Se elas bateram e voltaram, ou se ainda não cruzaram o rio, vamos dizer que não bateram e voltaram, elas ainda não cruzaram o rio, você agora faz o Karma Kala Bhairava. Agora, talvez tenham atravessado, você não sabe com certeza, talvez elas tenham atravessado o rio, mas, devido à espessura de sua carapaça e às suas próprias atitudes, elas podem estar passando por isso de uma maneira desagradável. Você quer levar alguma agradabilidade, você quer levar um pouco de Shanti para elas. Então você quer remover uma camada de suas bobagens, o que quer que seja. Talvez alguma desagradabilidade desapareça e a agradabilidade aconteça. Esse é todo o esforço que você está fazendo. Se elas já estiverem agradáveis, você ainda quer raspar uma camada para que elas cessem completamente? Assim como o desagradável é uma amarra, o agradável também é uma amarra. Infelizmente, com a agradabilidade, as pessoas levam mais tempo para perceber que se trata de uma amarra. Com a desagradabilidade, é muito fácil perceber que se trata de uma amarra. Então, você está tentando levar alguma agradabilidade, mas você não sabe com certeza. Talvez seu avô, ou quem quer que seja, já tenha se dissolvido, talvez não haja nada a fazer. Você não sabe. Mas mesmo assim, você faz por obrigação para, caso ele precise. No caso de outra pessoa, veja, quando você faz esse trabalho, ele não é apenas individual, porque há um certo Runana Bandha que conecta as pessoas. Suponha que você faça o Kala Bhairava Shanti para o seu avô, mas ele não precise, porque ele já se foi. Agora, o irmão do seu avô pode estar lá, com quem você não se importa, mas ele pode se beneficiar. Portanto, as pessoas ligadas a esse tipo de Runana Bandha podem ser ajudadas. Outra pessoa que não é nem mesmo sua parente pode ser ajudada. Portanto, isso tem sido mantido como uma cultura de que você deve continuar fazendo o Kala Bhairava Shanti. Então, o Shanti é feito, mas como um tipo de cuidado. Se alguma ajuda for necessária, queremos fornecê-la aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, aos nossos avós, aos nossos pais, às nossas mães ou a quem quer que seja. Não importa se seus antepassados estão por lá ou não, não sabemos. Talvez eles tenham dissolvido, talvez tenham alcançado Mukti, talvez tenham voltado e renascido novamente, não importa. Você continua fazendo isso para que todas as pessoas relacionadas se beneficiem. Pitru Paksha significa, Pitru não significa apenas seu pai ou seu avô. Todo mundo que é a fonte de nossa existência é nosso Pitru. Então você quer que isso aconteça com todas as pessoas conectadas, não importa se gostamos ou não gostamos delas, se as conhecemos ou não, mas todas as pessoas relacionadas a quem podemos fazer algo, nós fazemos algo. Para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. Na verdade, estou curiosa sobre sua percepção sobre o jejum de água ou jejuns longos. Veja, ela foi diretamente para a comida. Ok, jejum, não comida, bom. É o oposto da comida. É o tempo longe da comida e dos benefícios. Se você acredita que há algum benefício em nos permitirmos fazer um recomeço
e renegociarmos nossa relação com a comida. Veja, aconteceu em Los Angeles, um cirurgião cardíaco dirigia seu... Ele estava um pouco fascinado com seu Ford Mustang, aquele era seu carro, e ele estava um pouco animado com isso e um dia o carro começou a engasgar um pouco. Então ele o levou ao mecânico local e disse, tem algum problema, por favor, resolva. Ele disse, sim, doutor, vem amanhã de manhã, estará pronto. O médico, antes de ir trabalhar na manhã seguinte, foi lá, mas não estava pronto. Então ele disse, ok, venha à noite e estará pronto. Ele voltou à noite, não estava pronto. Ele disse, qual é a questão? Você disse de manhã eu vim, você disse à noite eu vim, qual é o problema? E o mecânico estava naquele tipo de humor e disse, veja, você é um cirurgião cardíaco, você também conserta motores, eu também conserto motores. Por que você é pago 10 vezes mais do que eu? Então o médico olhou para ele e disse, tente consertar o motor enquanto ele estiver funcionando, deixe-me ver. Então, a vida humana e o corpo humano precisam ser consertados quando estão funcionando, senão não tem sentido, certo? Você pode fazer uma autópsia. Qual é o sentido disso? Precisamos consertar este corpo quando ele está funcionando? Se você quer consertar esse corpo quando ele está funcionando, você deve entender. Porque estamos falando de algo relacionado ao processo digestivo. Estas são as etapas disso: ingestão, colocar algo para dentro; digestão, assimilação, excreção. Estas são as 4 dimensões da alimentação e de todo o processo. Ingestão, digestão, assimilação, excreção. A ingestão está acontecendo no mundo de hoje, praticamente a qualquer hora, onde quer que estejam, sentadas, em pé, a qualquer hora do dia ou da noite. As pessoas apenas comem porque tem muita comida. Nunca foi assim na história da humanidade. Mas infelizmente, felizmente tem muita comida. Infelizmente, as pessoas não sabem quando comer e quando não comer. Assim, como existem ciclos no tempo, veja, conhecemos o tempo apenas por ciclos. Se o planeta gira uma vez assim, um giro, dizemos que é um dia. Caso contrário, você não saberia. Se a Lua der uma volta, dizemos um mês. Se dermos uma volta ao redor do Sol, dizemos um ano. Assim, a nossa ideia de tempo é essencialmente ciclos. Nosso nascimento e nossa morte também são uma questão de ciclos. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da Lua, é que nascemos, caso contrário, não teríamos nascido. Portanto, toda a nossa existência física é cíclica. Todo o processo espiritual, poderemos abordar isso se você desejar, é essencialmente significativo porque não é cíclico. Porque cíclico significa que você está indo em círculos. Se eu disser que você está indo em círculos, o que isso implica? Que você está se repetindo. Você não está chegando a lugar algum? Normalmente, se eu deixar você em um deserto, onde aqui tem algumas montanhas, se não houvesse nada, seria apenas areia. Então as pessoas acabam andando em círculos. Isso significa que você não está chegando a lugar algum, isso significa que você está perdido. Portanto, no momento em que você estiver completamente identificado com seu corpo e com sua estrutura psicológica, você começará a seguir em ciclos. Então na Índia, na cultura yógica, é muito claro, isso é chamado de samsara, que significa vida cíclica. Então a vida cíclica, tão boa quanto um carrossel pode ser. Sabe, se você se organizar bem, é um bom carrossel, mas você não está indo a lugar algum. As crianças podem desfrutar de um carrossel. Se todos os adultos estão sentados no carrossel e dando voltas e mais voltas pensando que estão viajando, é muito trágico, não é? Então é isso que acontece. Portanto, o corpo é um ciclo. Esses ciclos estão muito conectados aos ciclos planetários, com o ciclo da Lua, com o ciclo do Sol, tudo. Os ciclos lunares, os ciclos solares e os ciclos da Terra são muito importantes para o corpo. Se alguém tiver a consciência necessária, poderá observar em qual dia seu corpo não precisa de comida. Todas as outras criaturas sabem disso. Infelizmente, os seres humanos esqueceram porque o processo de pensamento deles, ou sua mente tola, se sobrepôs a todos os outros sentidos que eles possuem em seu sistema.
Se você observar seu sistema, verá que em um determinado dia você não sente vontade de comer. Nesse dia você não deveria comer, mas não, você está na casa do seu amigo, tem uma festa, você se empanturra, mesmo que seu corpo diga não, você se empanturra. Veja, todos os animais, mesmo se você tiver um cachorro em casa, em um certo dia ele se recusa a comer, tanto cães quanto gatos, você já percebeu isso? Ele vai e come umas folhas de grama se houver e vomita e se purifica, porque ele tem consciência de que a ingestão acontece continuamente, mas a digestão e a excreção não são tão eficientes quanto a ingestão. A ingestão está acontecendo compulsivamente, mas as outras partes precisam funcionar. As outras dimensões do processo digestivo precisam funcionar. Quando falamos de digestão, a digestão acontece em todo o canal alimentar, não apenas no estômago. E a assimilação também acontece em todo o canal alimentar. Agora, a excreção não acontece apenas pelo canal alimentar. A excreção precisa acontecer também no nível celular. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Se você não se purificar, isso vai se acumular com o passar do tempo. Chamamos isso de karma, porque quando se acumula, isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. As pessoas podem não perceber isso, mas vão pensar: é assim que eu sou, esta é a minha natureza. Essa não é a sua natureza, foi assim que você se bagunçou, certo? Então, nesse processo de purificação, uma coisa importante é dar uma pausa na ingestão. Como outros sistemas são em grande parte involuntários, você pode estimulá-los, mas eles são involuntários, estão funcionando. A ingestão é um processo voluntário, embora infelizmente para a maioria das pessoas tenha se tornado compulsiva. Deveria ser um processo voluntário, ou seja, eu como quando quero comer. Quando eu decidir que quero comer, eu vou comer. Minha mão não decide quando comer. Se tem alguma coisa, outra coisa. Sabe, as pessoas fazem isso o tempo todo. Eu me identifico. Acho que se deixarmos um monte de bons chocolates à sua volta, sua mão vai comer, não você. Portanto, a ingestão deveria ser um processo consciente. Para trazer essa consciência, existem muitos métodos. Um deles é o jejum. Simplesmente privar-se de comida e água pode causar danos ao sistema. Você deve apoiá-lo com as práticas necessárias. Se você tiver as práticas necessárias, a necessidade de comida vai diminuir. Veja, nossas energias não vêm somente da comida que comemos, da luz do sol, do ar, da água. Na verdade, nas ciências iógicas dizemos que, se você realmente mantiver seu sistema bem, 60% a 70% da sua energia deve vir desses três fatores: luz do sol, ar, água. Os outros 40% devem vir dos alimentos que você ingere. Então, naturalmente, a comida, a quantidade, o volume de comida que você ingere será comprimido. Eu tenho que contar sobre mim para você. Quando eu era jovem, eu comia muito. Nunca fiquei grande porque minha atividade era imensa. Mas hoje em dia, o que eu como é, na verdade, 1/10 ou menos de 1/10 do que eu comia naquela época. Dos 19 anos até agora, ainda tenho o mesmo peso? O mesmo peso que eu tinha aos 19 anos? A única diferença é que naquela época todo o peso estava nos meus ombros. Agora, por causa dessa gravidade trabalhando continuamente em mim, meio que puxou um pouquinho para baixo. Mas eu me mantive para cima. Portanto, o jejum como um processo deve ser feito com o entendimento necessário. Se as pessoas não têm essa consciência, na Índia fixamos que no 11º dia do ciclo lunar, você deve jejuar. Se você não consegue jejuar, você come algo muito leve, isso é chamado de palahar. Isso significa que você faz uma dieta de frutas, porque a fruta é uma substância que é mais de 90% de água, e você deve comer água, não beber água. Esta é a ciência iógica. Na medida do possível, você come água. Esteja sempre consciente sobre a comida que está ingerindo, qual é o teor de água. Como uma refeição do sul da Índia, se você comê-la, estou falando de uma refeição cozida, se você comê-la tem facilmente 60% a 70% de água. Na verdade, mais. Em algumas das comidas é muito mais. Mas agora a comida que você está comendo aqui, você está comendo pão que foi assado provavelmente há um mês? É isso, no mínimo? Mesmo nas lojas chamadas orgânicas, tem pelo menos um mês ou pelo menos uma semana.
Ninguém está indo buscar pão fresco e, de qualquer forma, do jeito que o pão é assado, não tem água nele, muito pouca água. Então, é claro, você está compensando isso com um balde de Coca-Cola ou algo parecido, certo? Sim. Eu disse um balde. Um balde é uma boa quantidade de Coca-Cola. É deste tamanho? Mas isso não funciona assim. Se você bebe algum líquido junto com sua comida, os ácidos necessários para o processo digestivo serão diluídos. Todo o seu processo digestivo se torna ineficiente, porque quando a comida entra, se ela contém água, ela auxilia, mas se você colocar algum líquido por cima, verá que a comida permanecerá na bolsa estomacal por muito tempo. Estamos sempre muito preocupados com isso na cultura e na vida iógica. Não queremos que a comida permaneça em nossa bolsa estomacal por mais de 2 horas e meia, no máximo. Em 2 horas e meia, não importa o que comi, o quanto comi, isso deve ir para outras partes. Se permanecer ali, te deixe embotado, faz você perder seu senso de percepção. O nível de percepção, a nitidez da percepção, isso é perdido. Isso você nota, se comer sem Coca-Cola, ou café, ou chá, ou qualquer coisa, você se sente entorpecido, isso meio que puxa você para baixo. Muitas pessoas desenvolveram uma cultura em torno disso. Depois do almoço, elas precisam dormir. É como se você fosse no posto de gasolina, abastecesse e aí não conseguisse ligar o motor, porque tem gasolina no tanque. Então é isso que isso significa. Então, para garantir que o sistema digestivo esteja em pleno funcionamento, pois para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Sim. Para muitas pessoas está mudando para a cabeça, mas em grande parte a origem está no estômago, o que comem e de que forma comem. Então, da forma como comem, uma coisa simples para trazer disciplina é, talvez 1 ou 2 dias no mês, você passe com alimentos bem mais leves, que são muito simples e fáceis para o corpo. Se você puder ficar bem apenas com água, ou apenas com um pouco de água com limão, ou água levemente misturada com mel, isso ajudará. Mas se não for possível para você, talvez uma fruta ou algo assim, que seja muito leve para o sistema, a ideia é dar uma pausa no processo digestivo e na assimilação para que o resto do corpo comece a excretar no nível celular. Ele deve expelir todas as impurezas. Seja um multiplicador de amor e conhecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo.